Jesus Cristo a todos os meus amados e abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo. Esse é o projeto ao qual o Eterno assentou na tábua do meu coração, de estar partilhando, dividindo com os irmãos e com as irmãs a leitura anual da palavra de Deus. Já concluímos o Novo Testamento e agora estamos no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, como queira. Livro de Deuteronômio, a leitura de hoje, capítulos de número 25, 26 e 27. Vamos à leitura? O subtítulo: A pena de açoites. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto bastar pela sua injustiça, por certa conta. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que esses, teu irmão não fique envilecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Obrigação de um homem casar com a viúva do seu irmão. Preste atenção. Quando alguns irmãos morarem juntos, e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará nela e tomará por sua mulher, e fará a obrigação de cunhado para ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o tal homem não quiser tomar a sua cunhada, subirá então a sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão ao nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisso e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele, aos olhos dos anciãos, ele descalçará o sapato do pé, ele cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão. E o seu nome se chamará Israel, a casa do descalçado. Quando pelejarem dois homens um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o seu marido da mão do que fere, se estender a sua mão e não lhe pegar nas suas vergonhas, então cortar-se-á a mão e não poupará o teu olho. Pesos e medidas justos. Na tua bolsa não terá diversos pesos em grande e em pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra, que dará o Senhor teu Deus. Porque abominação é o Senhor teu Deus, todo aquele que faz e todo aquele que fizer injustiça. Amaleque será destruído. Lembra-te do que te fez Amaleque, no caminho, quando saíres do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, e te derribou da retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado o repouso de todos os teus inimigos em redor da terra do Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu, e não te esquecerás. Capítulo 26. As primícias da terra. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, a possuíres e nela habitares, então tomarás as primícias de todos os frutos da terra, que trouxeres da tua terra, que dá ao Senhor teu Deus, e as porá em um cesto. Irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome, e virás ao sacerdote naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar-nos, e o sacerdote tomará o cesto da tua mão e porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Sírio, miserável foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente. Porém, ali cresceu até vir a ser essa nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte,
e com o braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a esse lugar, e ele nos deu a terra que mana leite e mel. Eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem te dado a ti, a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. A oração daquele que deu os dízimos. Quando acabares de dizimar todos os dízimos, e a tua novidade do ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará o levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado de minha casa, e dei também ao levita, ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transpassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Disso não comi na minha tristeza, e disso nada terei para a imundícia, nem disso dei a algum morto. Obedecei à voz do Senhor meu Deus, conforme tudo o que me ordenaste, e tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, a terra que nos tem como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Nesse dia, o Senhor teu Deus te manda fazer esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e faze-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste o Senhor, que te será por Deus, e que andarás os seus caminhos, e guardará os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, e dará ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe será por povo seu próprio, como tem dito, e guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que fez para louvor, e para a fama, e para a glória, e para que seja um povo santo, um santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. Perceba que tudo isso, todas as instruções, Deus já está prefigurando, antecipando, antes mesmo de o povo tomar e possuir a terra prometida. Tamanha era a certeza, tamanha era a convicção, porque fiel era o que havia feito a promessa. Não era o homem, não era a mulher, mas era o próprio Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não se esqueça das benesses, das benfeitorias, das beatitudes a qual o Senhor tem realizado na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida social, na sua vida secular, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, na sua vida em todos os aspectos. Lembra-te da onde Deus te tirou. Seja mais grato, mais agradecido. Agradeça a Deus pelo fôlego de vida. Você deitou, dormiu, acordou, levantou, está de pé, já se alimentou, porque o Senhor, com a sua boa mão, o sustentou. Porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Nós somos pó, nós somos barro, nós somos cinza, pecadores, arrependidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, é bem verdade, falhos, finitos e eternos, imperfeitos, cheios de manias, mas mesmo assim o Senhor nos escolheu. Ainda assim o Senhor nos lavou, nos remiu, nos santificou, nos redimiu e nos justificou, para que fôssemos e dessemos fruto, e o nosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedíssemos ao Pai, em o nome do Filho Jesus, Ele vos o conceda. Mas lembre-se que Jesus diz em João capítulo 15, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vocês, tudo o que pedir ao Pai em meu nome, Ele vai conceder. É importante nós termos um coração agradecido. É importante nós agradecermos ao Senhor, ao invés de amaldiçoarmos, de reclamarmos, de murmurarmos, de praguejarmos, de fazermos palavras que não edificam, sejamos mais gratos ao Senhor. Amém? Capítulo 27, concluímos a leitura de hoje. A ordem de levantar um padrão e gravar nele a lei. E deram ordem a Moisés e os anciãos ao povo de Israel, dizendo: guardai todos esses mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passardes o Jordão lá, antes de acontecer, será, pois, que no dia que passares no futuro o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-se-á umas pedras grandes e a caiarás com cal. E havendo passado, escreverá nela todas as palavras dessa lei,
para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. Será, pois, que quando houveres passados o Jordão, levantareis estas pedras que hoje vos ordeno, e no monte Ebal as caiarás com cal, e ali edificarás um altar ao Senhor, teu Deus, um altar de pedras, não alçarás ferro sobre ele, de pedras inteiras edificará o altar do Senhor, teu Deus, e sobre ele oferecerás holocausto ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E nessas pedras escreverá todas as palavras da lei, exprimindo-as bem. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes, levitas, a todo Israel, dizendo: escuta e ouve, ó Israel. Nesse dia vieste a ser povo ao Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje vos ordeno. A maldição que serão lançada no monte Ebal. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, então sobe ao monte Gerizim para abençoar o povo, Simeão e Levi, e Judá e Isacar, e José e Benjamim. Esses estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal, Ruben e Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. E os levitas protestarão todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura, ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artifício, e puser em lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá: amém, ou seja, assim seja, confirmando. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e o povo dirá: amém. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, e todo o povo dirá: amém. Maldito o que fizer que o cego erre o caminho, e todo o povo dirá: amém. Maldito o que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que deitar com a mulher do seu pai, porquanto descobriu a auréola do seu pai, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha do seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tomar por peita, ou seja, suborno, para matar alguma pessoa inocente, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá: amém. Então no monte Ebal eram liberadas essas maldições, para que ficasse claro. Tá vendo aqui como Deus faz questão de não ter o culpado por inocente e não ter o inocente por culpado? Mas se eu não leio, se eu não medito, se eu não estudo, se eu não examino, eu não vou saber. E aí eu não posso chegar diante de Deus e dizer assim: ah, Senhor, eu não sabia. Claro que não sabia, você não leu, não procurou ler, você não meditou e não procurou meditar, você não estudou e não procurou estudar. E o pior, fala mal de quem lê, fala mal de quem estuda, fala mal de quem medita, fala mal de quem ensina. E isso é um preço muito grande, muito grave, como eu já falei anteriormente, em 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Todo aquele que desprezar a palavra do Senhor, todo aquele que desprezar o Senhor, será envelhecido, será desprezado por ele. Então, meu irmão, minha irmã, desperta, anima-te em meditar, em examinar, em estudar, em cumprir, em obedecer às santas e sagradas escrituras. Porque no Monte Ebal, as maldições, tá vendo? Não é só bênção, não é só vitória, não é só conquista. Tem lágrimas também, tem aflições também, tem provações também, tem disciplinas também, tem correções também. Você lembra do que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 12? Ó, o escritor aos Hebreus, eu vou aqui, ó, escritor aos Hebreus, capítulo de número 12, ele é bem claro quando ele diz assim, ó, presta atenção, ó, escritor aos Hebreus, deixa eu só achar o texto aqui, ó, porque tem tudo a ver com o que ele está dizendo aqui, ó. Escritor aos Hebreus, capítulo de número 12, ele vai dizer assim, ó, capítulo 12, versículo 5 de Hebreus, ó, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido,
porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Preste atenção agora no verso 7 a seguir. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há que o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois estão bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. E não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, uma repreensão divina, uma recorreção divina? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe pareciam, nossos pais. Mas este, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ele. Então, meu irmão, não é só bênção. É importante a gente ler a palavra, é importante a gente meditar e trazer para a nossa vida, para os nossos dias atuais. Tem aqui as maldições, ou seja, tem os detrimentos, os prejuízos, as correções, as repreensões, as censuras pela desobediência, mas aí a partir de amanhã nós vamos ver também que tem as bênçãos para quem obedece. Hoje é a maldição. A partir de amanhã nós vamos ler sobre as bênçãos e as benesses, as benfeitorias daquele que obedece. Isso aqui tudo que acabamos de ler é para quem transgride, é para quem não cumpre, é para quem é rebelde, é para quem é desobediente. Entende isso? E é muito importante a gente ter esse entendimento. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, Bereno de Verdade. Essa foi a leitura de hoje. Até amanhã, querendo Deus. Paz do Senhor.